Recording started. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a José Mayub e uma jornada episteme. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo, que vai fazer o suporte. Rodrigo, pode se apresentar, por favor. Olá, pessoal, professor Osvaldo. Meu nome é Rodrigo, eu sou formado em matemática, doutorado na UFRJ, só que minha área é mais equações diferenciais, mais análise. Minha formação é toda em matemática. Então, um grande prazer estar aqui com você, professor, e obrigado também ao José pela participação aqui. Obrigado a vocês. Obrigado. Oi, pessoal, eu sou o José Mayub, para quem não me conhece, eu estou fazendo graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, e agora eu vou apresentar o nosso querido convidado, o Osvaldo. O Osvaldo Chateaubriand, ele se doutorou em Berkeley em 1971. Atualmente, ele é professor emérito da Universidade PUC do Rio de Janeiro. O Osvaldo já deu aula também em Washington e Cornell. O Osvaldo influenciou e ainda influencia uma grande geração de pesquisadores. As suas contribuições são na área da ontologia, da epistemologia, da lógica, da filosofia da linguagem e da matemática, e tendo como seu magnum opus o Logical Forms, que é um excelente livro. Eu também gostaria de agradecer a uma amiga muito especial sua, e que se tornou uma grande amiga minha também, a professora Susan Hack, e ela me disse que ela tem muito carinho pelo senhor e admira bastante o seu intelecto e a pessoa que o senhor é. Professor Osvaldo, eu gostaria de começar com uma questão mais pessoal. Qual foi o livro ou obras de filosofia, ou da matemática, se preferir, que teve um simbolismo importante na sua trajetória intelectual, ou aquele livro que o senhor costuma ler de vez em quando, assim, que o senhor sente um prazer em ler, em reler também? Olha, naquela época, quando eu comecei a estudar, o Bourbaki era a palavra de ordem, né? Então, os livros do Bourbaki eram, digamos, o sine qua non, né? Então, o Bourbaki foi uma influência muito importante, né? E eles tinham toda aquela sequência de livros, teoria de conjuntos, análise, etc., né? Perfeito. Professor Oswaldo, quais as principais razões por trás da proliferação de sistemas lógicos alternativos à lógica clássica? Esse aspecto mais técnico que a lógica acabou adquirindo nos últimos anos, principalmente. Bom, em parte porque tinha vários matemáticos importantes, né, que se dedicavam à lógica intuicionista e que eram intuicionistas, né? Então, a lógica intuicionista, a matemática intuicionista foi o grande incentivo, digamos, para a multiplicação das visões, né? Aí depois começaram a vir outras visões, digamos, né? Mas a matemática intuicionista foi o principal, né? Especialmente Brouwer, que era uma figura, digamos, um pouco mitológica, né? E Hayek, que foi o grande discípulo do Brouwer, que influenciou muito, né? Perfeito. Professor Oswaldo, qual é a relação entre lógica e metafísica? No seu artigo, que tem um artigo seu sobre lógica, metafísica e epistemologia, o senhor argumenta que o caráter central da lógica é metafísico. Poderia nos explicar por que o caráter central da lógica é metafísico? Bom, no sentido em que a lógica depende de várias suposições, né? Se você é realista ou intuicionista ou isto ou aquilo. E essas suposições têm um caráter metafísico, né? Então, ser realista significa que você pensa que os entes matemáticos existem independentemente da nossa construção, né? Nós, digamos, descobrimos a matemática, nós não simplesmente criamos do nada, né, a matemática. Então, você tem o realismo, aí você tem o intuicionismo, que já é outra posição, né, que foi defendida por Brouwer, principalmente, Hayek, etc., né? E aí você tem uma série de outras posições um pouco mais estritas, digamos, né?
Agora, fazer uma pergunta, professor. Sim. Em relação à lógica realista relacionada ao seu livro Logical Forms, a pergunta é a seguinte: quais são seus principais argumentos epistemológicos e ontológicos, por exemplo, do seu livro Logical Form, em defesa de uma lógica realista? Bom, eu não sei se tem argumentos no livro em defesa de uma lógica realista. Eu acho que eu tomo simplesmente a posição de ter uma lógica realista, né? Não é digamos, o resultado de uma argumentação. Eu acho que você pode argumentar, por exemplo, eu tenho muita simpatia pelo intuicionismo, por Hayek, por Brouwer, etc., né? Inclusive, também tem outras posições até mais radicais, o finitismo estrito, etc. Eu já estudei essas posições e tenho simpatia pelas ideias que eles defendem, né? Agora, na minha visão, eu gosto mais dessa visão mais platonista, digamos, onde as verdades matemáticas existem independentemente das nossas invenções, digamos. Nós descobrimos a matemática, né? Lógico que, num certo sentido, inventamos também, mas a matemática e a lógica têm uma estrutura, digamos, dada, né? Que não é simplesmente uma coisa que a gente impõe no universo. Muito bem, obrigado. Professor Oswaldo, na sua opinião, a lógica ela é universal? Ou a gente pode dizer assim, de um modo meio grosso assim, cada linguagem possui sua lógica, ou o senhor defende uma lógica que a lógica tem esse caráter universal? Não, eu acho que a lógica tem um caráter universal, sim. Agora, eu acho que você é influenciado pela cultura que você adquire, pela matemática que você estuda, tudo isso, né? Então, se você cresce numa determinada cultura, você não vai ter uma visão realista da lógica, você vai ter uma visão construtiva ou intuicionista, né? Mas eu acho que não é uma decisão assim fundamental que você tem que fazer, né? Perfeito. Professor Oswaldo, as sentenças com nomes vazios, como o rei da França é calvo, carecem de valor de verdade, como propôs Frege, ou podem ser tratadas com proposições falsas, perdão, como defendeu Russell? Eu acho que a posição de Frege é muito natural, digamos. Você pega toma uma coisa como o atual rei da França, isso, de acordo com Russell e de acordo com a nossa intuição também, não denota nada. Não há atualmente um rei da França. Então, dizer que o atual rei da França é careca, você dizer, não está dizendo nada que tenha um conteúdo real, né? Então, eu simpatizo com essa posição. Agora, se você quer atribuir uma realidade, digamos, a esses personagens fictícios, tudo bem, você pode, né? Mas eu creio que é mais natural você dizer que o rei da França não denota nada, né? É um nome vazio. Tem um significado, né? Quer dizer, você sabe o que significa ser atualmente rei da França. Acontece que não há atualmente um rei da França, né? Muito bem. Professor, uma pergunta sobre o Gödel agora. Com base em sua vasta experiência, poderia apresentar o contexto intelectual e os principais interlocutores que influenciaram o Gödel na formulação do Teorema da Incompletude, que é talvez o mais famoso dele? Influenciaram Gödel? Isso, Gödel. Uh, A gente quer saber mais ou menos qual é o contexto que surgiu o Teorema da Incompletude dele. O senhor poderia falar um pouco para a gente? Bom, eu acho que Gödel era Ele também era um platonista, né? Hein? Ele era um platonista. Ele defendia uma visão realista da lógica, da matemática, etc. Agora, eu não sei quais foram exatamente as influências
que marcaram mais ele, né? Ele estava numa época onde você tinha uma grande discussão naquela época, né? Então ele se posicionou de uma certa maneira, né? E agora ele era um cara muito fechado, o Gödel, né? Ele não era uma pessoa assim dada, como Entendi. dizemos aqui. E depois da publicação, o senhor poderia falar um pouco quais foram assim os impactos, os debates que surgiram após a publicação do teorema dele? Será que, por exemplo, ele matou o logicismo? Bom, eu acho que teve um impacto muito grande, né? Porque ele mostrou de uma maneira muito rigorosa, digamos, independentemente de suposições filosóficas, né? Que é incompleta essas formalizações, né? E que você tem proposições que não podem ser nem demonstradas nem refutadas. Isso é aceito por todos, né? Que ele demonstrou isso. Agora, qual é o verdadeiro alcance disso daí, etc., aí varia se você quer tomar uma posição classicista, ou intuicionista, ou realista, enfim. Né? Mas eu acho que todo mundo aceitou que ele demonstrou. Né? Será que isso foi um balde de água fria nos logicistas, por exemplo? Ou o Hilbert, né, que queria uma fundamentação ali mais segura, né, da aritmética, por exemplo? Não, eu acho que foi digamos, uma, uma descoberta que afetou todo mundo, não é? Você mostrar que de repente você tem uma disciplina que é axiomatizada, que é formalizada de uma maneira muito sistemática, etc., e você tem proposições que não podem ser nem demonstradas nem refutadas nessa disciplina. Eu acho que isso teve um grande impacto para todos os pensadores, né? Agora, se você era classicista ou intuicionista, ou, enfim, isto ou aquilo, ia variar um pouco o resultado do impacto, né? E em relação aos aspectos do pensamento do Gödel, o senhor considera algum elemento mais admirável? Considera o quê? Algum pensamento dele mais admirável, mais digno de nota, assim? Bom, eu acho que o que é admirável no Gödel é que ele tomou, no meio de uma sociedade, digamos, ou um pensamento matemático muito influenciado pelo empirismo, ele tomou uma posição platonista, onde, digamos, as verdades estão determinadas, independentemente do que nós pensamos, do que nós construímos, etc. Então, acho que admirável foi isso, que ele se posicionou numa vertente muito pouco aceitável naquela época, né? É verdade. Mais uma pergunta aqui sobre lógica e matemática também. O senhor considera que nosso acesso epistêmico à verdade lógica e matemática ocorre por meio de prova ou apreensão direta, tipo intuição? Não, eu acho que principalmente por meio de prova, né? Agora, não sei, você pode dizer que tem apreensão direta de algumas coisas, que dois é diferente de um, ou uma coisa desse tipo, né? Mas eu diria que, tipicamente, a nossa apreensão das verdades matemáticas se dá através de uma prova. Seja essa prova formal ou não formal, não tem importância. Não é importante é que você tem uma sequência de etapas, digamos, que levam a você a essa verdade, né? Ou a essa proposição.
Muito bem. Obrigado, professor. Professor Oswaldo, uma questão agora de ontologia. O senhor chegou a trabalhar com ontologia no seu doutorado, né? Sim. Eu queria... toda teoria, ela evidentemente, se dá dentro de uma linguagem, né? Eu queria entender um aspecto da ontologia de Quine. A relatividade ontológica quiniana, ela implica dizer que a linguagem em si é uma relação necessária com a ontologia ou não? Que a linguagem tem uma relação necessária com a ontologia? Exato, isso, perfeito. Bom, acho que para Quine tem, né? Que para Quine a ontologia é derivada das nossas teorias, né? Você não tem uma ontologia, digamos, real. A ontologia deriva das nossas teorias, das nossas crenças, etc., né? Então, Quine não é realista nesse sentido, como é Gödel, né? Gödel é um cara que acha que as verdades matemáticas estão determinadas, independentemente das nossas crenças, das nossas teorias, né? Eu tenho simpatia por Gödel, apesar de que Quine me influenciou muito, né? Professor Oswaldo, todo discurso é fruto de conjuntura sobre a realidade ou existe outros tipos de discursos? Bom, eu acho que há discursos fictícios, né, ou ficcionais, não sei qual é o termo mais apropriado, que, em última análise, também estão baseados na realidade de alguma forma, né? Quer dizer, a nossa ficção, tipicamente, é uma variação do que acontece no mundo, né? Mas, mas isso não significa que esses discursos tenham um conteúdo real, digamos, num sentido estrito, né? Muito bem. Queria fazer mais uma questão sobre lógica aqui, professor. Em relação à formalização da lógica. Ela se dá com relação entre pensamento e linguagem? Ela surge como algo natural dessa relação? Entre pensar e a linguagem com quem a gente se comunica? Ou de outra maneira? A forma lógica? Não, Isso. eu não entendi bem a pergunta. Tá, a pergunta é: como se dá a relação entre pensamento e linguagem e a relação entre as duas com a lógica, a formalização? Não sei se entendeu. Bom, eu acho que a lógica deriva em grande parte da linguagem, né? Quer dizer, a nossa linguagem incorpora um certo tipo de lógica, se você quiser, né? Tipicamente é uma lógica realista que é incorporada na linguagem, né? Nós pensamos nas coisas como existindo independentemente das nossas construções, né? Aí depois você faz variações sobre isso, né? Então a linguagem é fundamental para sua concepção lógica, né? Agora, eu suponho que se você tiver uma linguagem um pouco diferente, outro tipo de linguagem, você poderia ter outro tipo de lógica também, né? E o senhor acha que existem distinções entre o raciocínio lógico e o raciocínio matemático? Ou quais seriam as principais distinções entre esses dois raciocínios? Bom, o lógico tende a ser mais amarrado, por assim dizer. O raciocínio matemático tende a ser, num certo sentido, mais intuitivo, né? Então, você tem esses grandes matemáticos que veem as coisas, né? Pensam as coisas, né? Um cara como Ramanujan, por exemplo, ou outros, né? Então, eles têm pensamento matemático, um raciocínio matemático, mas é uma espécie de, digamos, acoplamento com o mundo matemático que eles têm, né? Será que seria uma intuição matemática que eles teriam? Sim, eu acho que é uma intuição matemática, né? Todos
lógicos acreditam que há uma certa intuição matemática, né? Agora, exatamente qual é a importância que você dá a isso e como as coisas derivam daí é outro problema, né? Mas há uma intuição matemática, né? Obrigado. Mais uma pergunta ainda sobre isso. O senhor considera que na lógica e na matemática, em relação ao raciocínio desses dois, teria alguma estrutura a priori? No raciocínio lógico e matemático. Tem uma estrutura a priori? Isso. Nossa capacidade cognitiva do raciocínio lógico e matemático. Bom, sim, eu acho que nosso raciocínio não é simplesmente um produto da nossa experiência física, digamos, ou concreta, né? Então, há alguma coisa aí que digamos, se eu entendi bem a pergunta, né? Entendeu, sim? Teria algo, então, que já viria, então, da maneira como nós pensamos, né? Algo natural. Em parte, é. Obrigado, professor. Professor Oswaldo, mais uma pergunta em relação a pensamento e lógica, citando a grande obra da Hack, da Filosofia das Lógicas. Na Filosofia das Lógicas, a Hack ela sintetiza 3 pontos, daí, perdão, pessoal, que eu vou dar uma lida aqui para não falar nada errado. Primeiro, o senhor acredita que a lógica ela é descritiva em relação aos processos mentais? Ou a lógica é prescritiva em relação aos processos mentais? Ou ela não tem nenhuma relação com processos mentais? Ela tem relação, e eu acho que ela não é nem descritiva, nem prescritiva num sentido estrito, mas eu acho que ela, num certo sentido, é ambos. Né? Ela depende da nossa concepção, das nossas ideias, etc. Né? Então, eu acho que ela é, até certo ponto, descritiva. Agora, ela também, ao mesmo tempo, nós vamos impondo certas ideias, né? E aí ela se torna mais prescritiva. Beleza. Voltar um pouquinho mais à lógica aqui, professor. Então, há uma certa defesa da analiticidade das verdades lógicas. Dessa forma, como sua posição contrapõe ou explica esse senso geral, especialmente na matemática e na ciência? Explica o quê? A verdade lógica? No caso, ela ser analítica. Bom, eu acho que depende um pouco da nossa compreensão da linguagem, né? Eu não sei se entendi bem a pergunta. Formula de novo. Tá bem. Aqui no caso, há alguns que defendem que as verdades lógicas são analíticas. Sim. Certo? E eu queria saber, então, sua posição em relação a isso. Primeiro. Bom, as verdades lógicas certamente não são empíricas, né? Isto é, não é a mesma coisa que há um elefante na sala ou não há um elefante na sala. Então, as verdades lógicas não são empíricas. Agora, quando você diz são analíticas, aí depende um pouco do que você entende por analítico. Se você entende que isso significa que as verdades lógicas têm um conteúdo, digamos, abstrato, um conteúdo teórico, eu acredito que sim, né? Agora, elas não são empíricas, no certo sentido, elas não dependem simplesmente da observação da realidade, né? Elas podem, em última análise, derivar da nossa experiência, né? Mas isso não significa que elas sejam um retrato dessa experiência, né? Como são outras coisas que nós dizemos, né?
Assim, obrigado, professor. Agora, mudar um pouquinho de tema sobre ciência, professor. O que o senhor acha sobre a questão do progresso científico? O senhor considera que há um progresso na ciência ou é possível uma perspectiva mais relativista, apenas como ferramenta de previsão, em vez de representar a verdade de maneira, de certa forma, absoluta? Não, eu acho que há progresso na ciência, né? Eu sou bastante realista, né? Eu acho que nesse sentido que, digamos, a ciência quer entender o mundo, né? E parte desse entender do mundo é entender a estrutura lógica das relações entre várias proposições ou entre várias teorias, etc., né? Então, eu acho que há uma um fundo importante aí, né? Nessa ideia realista da lógica. Obrigado, professor. Professor Oswaldo, na sua opinião, também com a sua vasta experiência, quais são os principais desafios assim, enfrentados pelos currículos de filosofia no Brasil e o que o senhor acha que poderia ser incrementado? Assim? Dos currículos de filosofia? Isso. Bom, eu acho que, em princípio, a educação básica tem que ser fundamental para todo tipo de pesquisa, né? Então, eu acho que se você não tem uma boa educação matemática, uma boa educação, digamos, simbólica, né? Eu acho que você não consegue desenvolver as suas ideias apropriadamente, né? Então, a percepção da realidade, digamos, normal, né, deve passar por um certo conteúdo lógico, né, por um certo apreço das relações lógicas, né? E essas relações me parece que são objetivas, não são simplesmente coisas que nós inventamos, né? Beleza. Não sei se respondi direito. Né? Não respondeste bem, concordo muito com o senhor. Sim. Por exemplo, eu agora que eu estou começando a estudar lógica, todas as minhas dificuldades que eu tinha no ensino fundamental em matemática estão começando a se aprimorar, assim. Então, que bom. foi uma honra falar com um matemático do seu calibre. Sei que o senhor não gosta muito de elogios, assim, mas eu fiquei muito contente por ter aceito o convite, o Rodrigo pelo auxílio, e eu desejo tudo de bom para o senhor Oswaldo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. É isso? Gostariam de continuar mais um pouco? Poderia perguntar algumas coisas também. Eu estou disponível, estou aqui. Beleza. Então, professor, muito obrigado, senhor. Bastante afável. E o senhor indica algum livro de lógica para quem estaria começando? Algum livro de lógica? Bom, tem muitos livros de lógica bons, né? Quer dizer, hoje em dia muita gente estuda pelos livros do Quine, né? O Quine tem vários livros no sentido da nova lógica, lógica matemática, from a logical point of view, etc., né? Eu fui muito influenciado pelo Quine, né? E, bom, a Susan Haack também tem livros aí também, né? Então, há muitos livros hoje em dia de lógica, de filosofia da lógica, que você pode usar como guia, né? Eu gosto muito do Mortari também, do livro do Celso Mortari. Esse livro
do Mortari, o autor brasileiro. Não, o Mortari, o livro do Mortari é bom, né? Não há dúvida. Né? Eu usava, não sei agora se estou usando, mas eu usava nas minhas aulas, né? O livro do César Mortari. Ele é um cara que conhece bem as coisas, né? Uhum. É um livro até que a leitura eu achei bastante boa, assim, gostosa de ler. É. Uhum. Professor, já que a gente falou um pouco sobre lógicas, mas algo que a gente não chegou a comentar aqui é sobre lógicas não clássicas. O que o senhor acha sobre assim, ter mais sistemas lógicos além da lógica clássica? Não, eu acho que você tem aí ah, dois aspectos importantes. Um é um aspecto fundamental, que é metafísico, por assim dizer. Se você tem certa visão do que é a realidade, né? Então você pode ter lógicas mais construtivas ou mais clássicas, etc. Agora, outro é o aspecto mais lúdico, digamos, né? Que você vai pegando a lógica e vai postulando várias coisas, ou vai mudando várias coisas, etc., e criando sistemas que às vezes não são motivadas por uma intuição concreta, mas que têm um conteúdo também, né? Uhum. Por exemplo, tem uma lógica, aquela lógica do autor brasileiro, tu lembra, José? O Newton, o paraconsistente, tu diz? Isso, do Newton. Da Ele não computação? trabalhava. Agora me deu branco. O que tu queria perguntar pro Oswaldo da sua opinião dele sobre a lógica paraconsistente? Porque tem aquelas lógicas. Ah, paraconsistente, lembrei o nome. Isso. A lógica paraconsistente, é. Não, Uhum. aí me parece que tinha uma boa motivação para fazer isso, né? E houve todo um desenvolvimento, todo um movimento aqui no Brasil, né, especialmente de lógica paraconsistente, né? Tem sentido, né? Faz perfeito sentido. Eu acho que todas essas ideias são válidas, né? Lógica paraconsistente, lógica intuicionista, lógica disso, lógica daquilo, né? Lógica polivalente, etc. Né? Eu tendo a, a ser simpático à lógica clássica, digamos, a posições como a do Gödel, né? O senhor sempre teve simpatia pelo platonismo platônico ou foi com as aulas do Gromowski que o senhor desenvolveu essa? Que eu vejo que o Platão é bem forte Não, assim. eu tenho simpatia pelo platonismo. O Klimovsky não era bem platonista, né? O Klimovsky era mais formalista, num certo sentido, né? Mas eu tenho simpatia pelo platonismo. A minha simpatia pelo platonismo deriva do Gödel, basicamente, né? Dos artigos do Gödel, né? Eu estava falando com o José aqui antes da gente começar, que às vezes o matemático ele acaba sendo platonista na profissão dele. Ele considera que as coisas existem, aí ele vai lá e tenta descobrir, né? Mesmo que ele não seja um platonista ferrenho, assim, ou tenha essa filosofia, mas na prática, de maneira pragmática, ele acaba sendo. Eu acho que na prática os matemáticos são platonistas. Né? Eles lidam com esses entes, digamos, né? E esses entes são reais para eles, os números, as funções, digamos, etc., são entes reais, né? Agora, quando você começa a entrar na filosofia, aí a coisa muda, né? Aí, se você começa a falar de filosofia para um matemático, a cara fecha, né? Queria falar um pouco também sobre a lógica intuicionista. Eles não consideram algumas coisas como provas por contradição, né? Coisas desse tipo? Não, eu acho que a lógica intuicionista, quer dizer, se você lê alguém como o Brouwer, né? Você lê o Brouwer, é um cara que tem uma força muito grande no seu pensamento, né? E ele via as coisas de uma certa maneira. Há outras pessoas que tomam isso mais de uma maneira mais lúdica, digamos, né? Você pode supor isto, pode supor aquilo, pode supor isto ou não supor isto.
etc., né? Agora, para o Brauer, a realidade tinha uma certa estrutura, né? Entendi. Pensei algo aqui sobre a lógica intuicionista Eu não também. sei se vocês leram Uhum. aquele... Tem um ensaio do Brauer, né, que é muito importante, se chama Consciousness, Philosophy and Mathematics, né? E aí você tem uma visão realmente muito forte do que ele acredita, né? Entendi. Os intuicionistas seriam mais construtivistas? Eles queriam, por exemplo, se a gente diz que um objeto existe, aí tem que mostrar realmente que aquele objeto existe, assim, apontando, esse tipo de Eu coisa. acho que o intuicionismo tem Uhum. essa viés construtivista, né? É uma forma de construtivismo, né? Quer dizer, Mas, a lógica, o contraste que é normalmente feito é entre uma lógica clássica que supõe que as coisas existem independentemente das nossas crenças, das nossas afirmações, e uma posição onde não. A lógica deriva das nossas crenças, das nossas afirmações, né? beleza. O Mas quando a gente... platonista, o platonista, digamos, clássico é o Gödel, né? Verdade. Sobre o Brouwer, eu só li em livros de história da matemática as posições dele, assim. Não, o Brauer tem coisas muito interessantes, né? Que você pode ler, né? Mas essa matemática intuicionista, ela não limitaria muito os resultados dentro da matemática? Limitaria? Limitaria os resultados que a gente consegue? Bom, quer dizer, a posição deles é que esses resultados são balela, né? Então, Uhum. é bom limitar, né? Mas, quer dizer, eles acham que você está partindo de hipóteses falsas, né, sobre a realidade matemática, né? Então, se a matemática é uma coisa construída por nós, assim, etc., então você não tem essa independência que daria esses resultados, né? Uhum. Então, eu tenho simpatia pelo ambos, por um e por outro, né? Dependendo da pele que eu quero vestir, né? Para Os ser seus, sincero, eu também... Desculpa, pode falar? os seus matemáticos favoritos, professor Oswaldo, são os que estão ali no quadro? É o Gödel, tem o Quine ali também, e o Russell tá ali também, né? Na sua estante ali. Tem um quadro, né? Com 4 matemáticos. Matemáticos preferidos seus. Os matemáticos preferidos? Isso. O Gödel, bom, tem muitos matemáticos que eu gosto muito. O Hilbert, por exemplo, é um matemático que eu gosto. O Hermann Weyl. Hermann Weyl era um cara muito interessante, né? Porque ele tinha uma mente filosófica, né? Então, o Hermann Weyl, o Hilbert, todos esses eram matemáticos importantes. O Brouwer era mais radical, né? Verdade. Eu gosto do Brouwer por isso, que ele não tinha papas na língua, né? Verdade. Ainda sobre intuicionista, o senhor sabe se a filosofia intuicionista ela aceita o axioma da escolha da matemática? Porque é meio não construtivo, né? Não, o axioma da escolha é válido intuicionista dentro de um contexto intuicionista, né? Agora, o que não vale é um axioma da escolha interpretado classicamente, né? Deixa eu ver mais. A matemática ela está muito ligada à lógica. Por exemplo, lendo alguns livros de matemática, acho que foi do Howard Eaves que eu estava lendo. Ele dava uma sugestão de pensar a matemática como você tem uns axiomas e tem uma lógica e a partir dele construir teorias. O que você acha dessa A maioria postura? dos matemáticos Uhum. não sei se pensam ou não pensavam assim, né? Eles tinham uma visão, uma intuição matemática, né?
que não era tão ligada à lógica, né? A lógica, digamos, sistematizou certos aspectos da matemática, mas o matemático ele tende a ser mais intuitivo, eu acho. Verdade. Mas Mesmo que ele não queira, ele é clássico. Desculpa. Mesmo que o matemático não queira, ele acaba tendo aspectos clássicos. Né? Sim. A gente está muito ligado à matemática, à lógica clássica, né? Que a gente está muito ligado atualmente, pelo menos. Ah, sim, essa aí é outra pergunta. Porque, por exemplo, seria possível construir outras matemáticas trocando, usando outra lógica que não fosse a lógica clássica? Será que os resultados seriam muito diferentes? Espera aí, não entendi a pergunta. Porque na matemática nós usamos a lógica clássica. Não usamos outros tipos de lógicas, né? Sim. Bem, eu não sei se mudando o tipo de lógica, por exemplo, colocando uma lógica paraconsistente, mas a intuitivista também tem um tipo de lógica. Não, intuicionismo é lógica também, né? Uhum. E aí eles pensam as coisas... Quer dizer, a grande briga, em realidade, é entre uma visão mais realista, né? Seja platonista, seja isso, seja aquilo, e uma visão mais construtiva, mais de fazer a coisa, né? Então, se você tem uma visão construtiva, então você vai por um certo caminho. Se você tem uma visão mais platonista, mais realista, aí você vai por um caminho onde as coisas estão determinadas, independentemente do seu conhecimento, né? Você vai lá tentar conhecer o que já está decidido, né? Em vez que para o outro não, você vai lá e decide o que é o que ou faz o que é verdade, o que é falso, etc. Né? Uhum. Mas será que com a lógica intuicionista a gente não perderia muita coisa da análise real, do cálculo, por exemplo? Que a lógica intuicionista, o quê? Com a lógica intuicionista, não aceitar, né, alguns tipos de demonstração, a gente não perderia coisas do cálculo, da análise. Sim, é verdade que você perde coisas, teoremas, etc., que não dá para você demonstrar na lógica intuicionista. Agora, eles têm os contrapartidas intuicionistas de vários teoremas clássicos, né? Agora, tem coisas que você não consegue fazer na lógica intuicionista que você faz na lógica clássica, né? Entendi. Princípios de terceiro excluído, por exemplo, que eles rejeitam, é um princípio muito forte, né? Sim, sim. O senhor acha que a lógica intuicionista, por ser construtiva, seria um pouco mais rigorosa ou está no mesmo pé que a lógica clássica? Não, eu não vejo ela ser mais rigorosa, não. A lógica, digamos, rigorosa em que sentido? No sentido de formalização, eu acho que ambas são igualmente rigorosas, né? Agora, os construtivistas acham que a lógica intuicionista dá mais contexto à verdade, ou mais conteúdo à verdade, né? Que a lógica clássica. A lógica clássica diz a coisa é assim. A lógica intuicionista diz a coisa é assim porque... É porque a gente constrói assim, no caso? Porque eu construo de uma certa forma, né? Beleza. Então, para o lógico clássico, as coisas são ou não são. Né? É aquele velho princípio do terceiro excluído, né? Em vez que, para o lógico intuicionista, não. Eu tenho que mostrar que são ou mostrar que não são. Né? Então, eu tenho que justificar a minha posição. Né? Isso você tem, por exemplo, nos livros do Hayek, bom, no Brouwer, etc. Né? Mas o Hayek faz isso bem claro naqueles livros dele, naquela introdução que ele tem ao intuicionismo. Né? Ele tem aquele diálogo entre várias posições, né? O intuicionista, o classicista, o formalista, etc. Né? E aí ele tenta mostrar como cada um vê as coisas, né?
Professor Oswaldo. O problema é que quando as pessoas se convencem de uma posição, eles não conseguem ver as outras posições, né? É bem assim mesmo, infelizmente. Professor Oswaldo, em meio atualmente, a gente está nesse pluralismo lógico, o que o senhor que é um admirador da lógica clássica, quais pontos da lógica clássica o senhor ainda acha que são muito fortes e as críticas a esses pontos, não, na sua opinião, não foram convincentes assim para o senhor mudar de leitura? Eu não entendi bem a pergunta. As críticas aos... Não, quais aspectos, melhor dizendo assim, quais aspectos da lógica clássica o senhor ainda considera bastante, como é que eu posso dizer, bastante sustentáveis, assim, certo ponto, assim? Não, eu acho que a lógica clássica é sustentável como um todo, né? Quer dizer, a lógica clássica, ela supõe que a lógica é um reflexo de nosso, digamos, pensamento sobre a realidade, mas que a realidade existe independentemente desse pensamento, né? Em vez que para a lógica intuicionista, a realidade deriva em grande parte de como nós pensamos a realidade. A lógica clássica toma uma atitude, se você quiser, que é tradicionalmente chamada de realista. Quer dizer, você tem a realidade e você tem agora certos princípios sobre a realidade, que valem ou não valem de acordo com como a realidade é, né? Então, a lógica intuicionista não, você constrói a realidade, né? Os seus princípios são parte formativa da realidade. Sobre a lógica clássica, tem alguns autores que, por exemplo, eu estava lendo o livro da Susan Hack, né, assim que se pronuncia, Filosofia das Lógicas, bem interessante. Comecei a ler várias vezes. Aí, lá, por exemplo, ela fala que, pelo que eu entendi, pelo menos, que às vezes a lógica clássica, por exemplo, no ou, quando a gente trata o ou lógico, ele não é exclusivo, né, por exemplo, mas na linguagem comum nossa, a gente acaba usando o ou como exclusivo. Então não teria uma artificialidade aí também? Peraí, não sei se entendi a pergunta. Por exemplo, a lógica clássica trata o quê como... o ou lógico. Sim. O ou como exclusivo ou não? Isso. Porque na linguagem... Uma questão de decisão, né? Sim, sim. Quer dizer, eu acho que em certos contextos o ou é exclusivo, né? Uhum. Eu vou para a China ou vou para a Argentina, né? Bom, Sim, sim. mas não é que o ou seja exclusivo, são as possibilidades que são exclusivas, né? Agora, outras vezes, não. Eu não estou vendo... É porque geralmente na linguagem comum é muito comum usar o ou como exclusivo, né? Ou uma coisa ou outra. Mas isso não, eu acho que não é o ou, é as situações que você está pensando, né? Se eu digo, por exemplo, vamos ao cinema ou vamos ao teatro, não é que ou vamos ao cinema ou ao teatro, não é que o ou seja exclusivo, é que as duas possibilidades são diferentes, né? Ou você vai ao cinema ou você vai ao teatro, não é que o ou exclui, né? São as duas situações que se excluem, né? Verdade. Você faz uma coisa ou faz outra, né? Então, acho que na Interessante. prática, muitas vezes, o que nós pensamos como sendo um ou exclusivo, não é o ou que é exclusivo, é as situações que são exclusivas, né? Obrigado, bem esclarecedor isso. Mas havia alguns questionamentos também sobre, por exemplo, a implicação material. Às vezes acham que precisaria de uma ligação entre, por exemplo, P implica Q. A implicação material... A implicação material, por exemplo, eu já li também algumas críticas dizendo que não é tão natural assim na linguagem, esse tipo de coisa. Não, tem uma série de posições que você pode tomar aí. Algumas vezes são baseadas em certas
ideias filosóficas, outras vezes são baseadas em certas, digamos, postulações que você pode fazer, né? E eu não vejo... Quer dizer, eu acho que você tem contrastes importantes, né? Uma coisa é a posição do Gödel, que é um realista na lógica, na matemática, etc., né? Outra coisa é a posição do Brouwer, né? Que é um construtivista, né? Então, para o Gödel, a realidade está dada independentemente das minhas construções, né? Para Brouwer, não. Isso me levou a pensar... Pode falar, José? Pode, Rodrigo. Assim, eu ia falar sobre a geometria, por exemplo, a geometria euclidiana e não euclidiana. Se a gente troca um axioma, né, a gente pega uma coisa diferente. Isso dá algum problema para a visão do platonista, talvez? Não, porque são duas formas, digamos, diferentes, né? Quer dizer, para o platonista seria, se você pensa que a geometria é um absoluto do mundo, então, se você pensa na geometria como sendo clássica ou como sendo isto ou aquilo, pode fazer uma diferença, mas basicamente, para o platonista, a geometria é uma teoria que tem um certo conteúdo, né? Que não é independente. Entendi. Professor Oswaldo, para finalizar a entrevista, foi uma honra conversar com o senhor. Eu queria, infelizmente não tive o privilégio de ler o Logical Forms, eu comecei a ler recentemente, eu fico até meio chateado que eu queria ter lido antes para fazer mais perguntas do Logical Forms. Eu queria entender, pela conversa de hoje, o que exatamente é o teu argumento, assim, entre aspas, realista e a importância da lógica clássica na elaboração do teu Logical Forms e onde é que a gente pode adquirir ele, porque eu só achei o segundo volume no seu Edu Academy, mas eu não achei o primeiro volume dele, em PDF nem em físico, infelizmente. A última parte eu não peguei. Eu perguntei se o senhor tem conhecimento de onde é que pode se adquirir o Logical Forms, porque no seu Edu Academy só tem, acho que o volume 2 em PDF na sua página. Entendeu? Não? Quer que eu fale mais devagar? Não entendi, não. Deixa eu falar, então. Pode, Rodrigo. O senhor sabe como a gente pode adquirir o seu livro, Logical Forms? Para adquirir o livro? Isso. Eu não sei como é que está, não está disponível na livraria? A gente conseguiu só o 2 no seu Edu Academy, no site. Mas o 1 depois a gente dá uma procurada melhor, né, José? Para adquirir. Pretendo ler, ainda não li. Eu não sei. Diga. Não, perdão, Oswaldo. Eu fui meio rápido, né? Perdão. Oswaldo, qual é digamos assim, qual é a importância pelo que nós conversamos, eu percebi que o senhor tem aspectos clássicos bem fortes, qual é a importância da lógica clássica na elaboração do Logical Forms e sinta-se à vontade para falar um pouco do seu livro, que eu gostei bastante, assim, que eu admiro muito no senhor é que o senhor é literalmente talvez seja uma palavra forte, mas o senhor tem aspectos clássicos, assim, tu transita na linguagem, na matemática, na ontologia, na epistemologia. O senhor é um filósofo bem amplo, isso que eu acho respeitável do seu intelecto. Obrigado. Beleza. Mas ele queria perguntar, seu livro basicamente calcado na lógica clássica, né? Ele não trata de outras lógicas, logical forms, no caso. Não, Logical Forms é um livro de lógica clássica, né? Não é, eu não tentei fazer uma visão pluralista da lógica, né? Eu tentei dar uma visão... quer dizer, a minha ideia era, inclusive o título, né? Era da mesma maneira que você pensa que há formas disso ou formas daquilo, que há formas lógicas, né? Então, a minha visão é que a lógica forms eram as formas lógicas, né?
José, a gente pode continuar? Só mais uma pergunta, talvez? O professor Claro, também. claro. Fica à vontade. Se o Oswaldo sentir à vontade, cara. Não, para mim tudo bem, não tem problema. Então, sobre o Gödel ainda, ele provou a incompletude, né? E será que essa prova dele não dá uma certa insegurança para os matemáticos? Porque a gente quer que a matemática não tenha contradições, né? E se tiver contradição, acaba com tudo, né? Fica trivial a teoria. Sim. Será que não fica ali sempre um medo escondido de que tem uma contradição que a gente não achou? Não, você nunca sabe, né? Que de repente surge uma contradição, isso tem acontecido muitas vezes na história da matemática, né? Você tem uma teoria que parece que está funcionando muito bem, de repente alguém descobre que há certos princípios aí que colidem entre si, né? Então, isso é fundamental, mas eu diria que isso acontece, né? Não é uma situação terrível, né? Muitíssimo obrigado, Rodrigo. Muitíssimo obrigado, Oswaldo. E, Oswaldo, sinta-se à vontade para falar umas palavras finais. Se tu está publicando alguma coisa recentemente, sinta-se à vontade para falar com o nosso público e novamente parabenizar, agradecer, melhor dizendo, a sua presença. Ok, muito obrigado a vocês pela entrevista, pelas perguntas, pelas respostas. Falar então, professor, muito obrigado mesmo. Gostei muito de falar com o senhor. Foi bastante esclarecedor. Esse momento aqui vai ficar na minha memória para sempre. Muito obrigado mesmo. José? Então, todos agradecemos.